Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Conversas na Ágora, abrindo este primeiro vídeo do ano de 2025, essa é a primeira edição. E para abrir este vídeo eu quero anunciar novidades para o Instituto neste ano. A primeira novidade que eu quero anunciar é que o Instituto Ágora Perene está lançando 3 novos cursos agora, nesse mês de janeiro. O primeiro curso que está sendo lançado é um curso de filosofia do professor Luiz Felipe Ribeiro, de Introdução à Filosofia de Nietzsche. Então, o curso ele pretende ser um apanhado introdutório sobre a vida e a obra desse pensador alemão que teve um grande papel para a formação do pensamento moderno e pós-moderno, sobretudo na sua crítica à modernidade. E é um curso que bastante interessante, de um autor de grande relevância que desmistifica muita dessas besteiras que se falam sobre ele no senso comum, né? É um autor que vale a pena ser lido, independentemente de qualquer tipo de filiação religiosa, política, pois não é um pensador como muito se pinta por aí, né? Então, esse é o primeiro curso que está sendo lançado pelo Instituto Ágora, que é de Introdução à Filosofia de Nietzsche, do professor Luiz Ribeiro. O segundo curso que está sendo lançado agora nesse mês de janeiro é um curso de Alquimia e Esoterismo, do professor Rafael Daher, que é um curso de introdução à teoria e prática da alquimia. Então, o curso ele pretende explorar melhor esse tema do pensamento esotérico alquímico, o seu simbolismo, a sua relevância do ponto de vista dos estudos da psicanálise, da antropologia, a alquimia como também é um outro algo que também precisa ser desmistificado. Não é essa coisa que se fala de ser uma superstição, uma pseudociência, como um objeto de um mero estudo de metais, né? Ela é algo muito mais rico, muito mais complexo e que envolve uma gama interessante de disciplinas diversas, que vai desde a antropologia, a psicologia, a teologia também, a metafísica. Então, é um outro curso que pretende também eliminar muito desses mitos, né, que se falam, que se propagam no senso comum sobre a alquimia, e que com grande alegria, com grande entusiasmo, eu quero abrir, né, o ano com oferecer a vocês esses 2 novos cursos para o Instituto. Os cursos se encontram com inscrições abertas no site do Instituto, com o link que eu deixo aqui nessa descrição, que é agorap.org/cursos. E eles estão sendo oferecidos com desconto promocional até o dia 10 de janeiro. Então corra, que as inscrições se encontram abertas, e garanta já a sua vaga, que são grandes cursos que pretendem aportar algo muito diferente disso que se costuma falar nesse panorama cultural, intelectual, acadêmico brasileiro. Esse é o primeiro aviso que eu quero deixar do Instituto. O segundo aviso que é o anúncio desse terceiro curso também, que está sendo lançado nesse mês, que é o curso de Introdução ao Estudo da Poesia Mística, do professor Bernardo Souto, que é poeta e crítico literário. E também pretende ser um novo curso inovador, que pretende ser o primeiro curso brasileiro online a tratar sobre essa temática da literatura poética e os seus vínculos com o misticismo esotérico oriental e ocidental. Então, é um curso que pretende explorar diversos poetas místicos de várias civilizações históricas, como as civilizações hindus, a civilização chinesa, a civilização árabe, e também falar também do tema da poesia mística no meio judaico e no meio cristão também. Que ele é um curso que pretende abranger uma gama, e ele pretende ser bastante completo também nesse sentido, e algo que não se vê também em nenhum outro instituto do Brasil, e pretendemos inaugurar, né,
país um primeiro curso sobre essa temática. E esse curso ele contará com uma live de lançamento para perguntas e respostas amanhã, no dia 7, às 8 horas, horário de Brasília. E eu deixo também no link da descrição o link de acesso à live. Então eu conto com a participação de todos vocês nessa live e não deixem de perder ela, que para perguntas e respostas eu contará com o professor Bernardo Souto. Ele estará disponível a responder eventuais dúvidas sobre o curso. E por último, um terceiro aviso importante, que eu quero comentar aqui, dois novos ensaios que foram recentemente publicados no site da Revista Cultural do Ágora. E que também se encontram disponíveis lá no site da revista. E o primeiro ensaio que foi publicado nessa semana é sobre o tema da filosofia e escrito por Pedro Lopes Arriba, que fala do título do artigo O Totalitarismo de Platão. E ele entra justamente nesse debate muito comum hoje em dia na filosofia política, que debate essa grande ideia, esse grande tema, que é o projeto totalitário político de Platão, se ele realmente existiu ou não nas suas obras. Essa tese é uma tese muito polêmica que foi levantada no século XX por diversos pensadores, como Karl Popper, e que o projeto platônico, principalmente escrito na República, seria um projeto de bases comunistas. E esse artigo do Pedro Lopes é um artigo que brilhantemente levanta muitos questionamentos dessa tese do Popper. Então, ele aporta questões muito interessantes, e não deixem de perder também esse artigo, que é O Totalitarismo de Platão. O segundo ensaio que foi publicado na revista já é um ensaio sobre o tema de economia e ecologismo. E foi escrito por mim, intitulado O Crescimento Econômico é Finito? O Pessimismo Entrópico, de Georgescu Roegen. E é aí que eu quero entrar justamente no tema desse vídeo, que eu comentarei esse artigo que eu escrevi no ensaio da revista sobre o tema do ecologismo e sobre essa ideia do que seria exatamente os limites econômicos naturais do crescimento econômico, se eles realmente existem ou não. Então nós sabemos que a economia, como ela foi desenvolvida desde o século XVIII, com o advento do iluminismo, por pensadores, sobretudo ligados a essa corrente desse otimismo humanista, sobretudo esses filósofos do iluminismo escocês, por exemplo, que acreditavam nessa ideia de um progresso linear indefinido das civilizações. E eu falo principalmente desses filósofos como Adam Smith, e que essas ideias elas constituíam o cerne de tudo aquilo que se tornou a ciência econômica, de ser uma ciência que se funda num certo tipo de otimismo antropológico sobre o ser humano, de que nós caminhamos para um contínuo autoaperfeiçoamento da nossa sociedade em termos de bem-estar material, né, e em termos de níveis de bem-estar. E a ciência econômica ela justamente foi desenvolvida nesses últimos 2 séculos de existência como uma ciência que, em essência, basicamente prega um certo tipo de otimismo antropológico sobre o homem. O século XX, a segunda metade do século XX, nós sabemos que houve muitos questionamentos dessa noção, desse otimismo econômico, com o advento das teses do ecologismo. E se tornou muito em voga essa ideia de que o crescimento econômico ele teria limites. E uma corrente ecologista que defenderia de maneira mais radical essa ideia da finitude do crescimento seria
seriam esses partidários do ecologismo radical da Deep Ecology. Que eles apresentam uma crítica muito contundente a essas teses da economia tradicional de crescimento econômico ilimitado e linear, que é a teoria do decrescimento. Essa teoria ela foi estabelecida por esses pensadores mais radicais a partir dos anos 70, mas que reverbera, de certa maneira, no senso comum e na sociedade em geral hoje em dia. Que é essa ideia, justamente, de que a economia ela não conseguirá manter-se no longo prazo com essa capacidade de prover os mesmos níveis de recursos e de bem-estar e de bens e serviços à população. Justamente por conta não somente dessa questão dos recursos naturais, de que eles são esgotáveis, mas também aquilo que talvez seja algo bastante peculiar, principalmente para essas teses mais radicais do ecologismo, essa tese de que a energia, não só os bens materiais, não só o estoque de bens materiais, de recursos naturais como petróleo, mas como a própria energia em geral que existe no mundo físico, ela tende a acabar. Então é só a gente imaginar o seguinte: toda a nossa produção econômica ela depende da produção energética. Então nós temos lá a nossa matriz energética. Tem alguns países que dependem mais de energia hidrelétrica, como o Brasil. Você tem outros que dependem mais de uma matriz energética carvão, outro uma matriz energética nuclear. E todos nós sabemos que essa energia vem de algum lugar. Né? Ela não surge do nada. Não existe uma produção ex nihilo da energia. Ela depende de um estoque material finito de recursos. E eles dependem de serem extraídos, né, e serem postos para a atividade econômica. É o caso do petróleo, a indústria extrativa, né, é o caso do carvão também, que são as energias esgotáveis, né, as energias não renováveis. Então, o que os defensores da tese do desenvolvimento sustentável irão defender? A tese do desenvolvimento sustentável, que também surgiu nessa mesma época, é uma tese que pretende ser algo mais moderado que o Deep Ecology. Ele vai acreditar de que é possível, através de uma substituição de uma matriz energética de recursos não renováveis para renováveis, como é o caso, uma substituição da matriz energética de carvão para hidrelétrica, que é um exemplo de recurso não renovável, de recurso renovável, desculpa, é possível manter um certo nível infinito, indefinido, né, de crescimento, que respeita a própria limitações materiais da natureza. Então, de certa maneira, a tese do desenvolvimento sustentável não é essa coisa absolutamente apocalíptica. Ela acredita que o crescimento econômico ele pode sim ser garantido no longo prazo através de uma adaptação, né, da economia à capacidade de extração de recursos da natureza. E você tem, por outro lado, essa tese da Deep Ecology, que vai adotar uma postura, não, nem a matriz energética renovável é capaz de garantir um crescimento econômico de longo prazo. Então essa tese pretende ser ainda mais radical que a tese do desenvolvimento sustentável. Ela vai acreditar que, por mais que nós substituamos a matriz energética para recursos renováveis, para hidrelétrica, mesmo assim, a própria energia em si ela irá se esgotar, porque
A Deep Ecology vai estabelecer uma ideia ainda mais radical que o desenvolvimento sustentável, que não só os recursos materiais são finitos, como a própria energia é finita. Então, a ideia de que uma energia é finita vem justamente dessa ideia que foi estabelecida pelos físicos da lei da ciência da termodinâmica, que se chama a lei da entropia. Então, a grande aportação teórica, a grande contribuição teórica desses partidários da Deep Ecology, da teoria do decrescimento, é que, diferente da teoria do desenvolvimento sustentável, irá incorporar essa ideia da lei da entropia na teoria econômica. E é justamente por causa dessa lei da entropia que, mesmo que nós tenhamos uma matriz energética 100% renovável, isso não irá garantir um crescimento econômico sustentável e uma manutenção do padrão de vida e de bem-estar, uma manutenção, ao menos, desses padrões que nós temos hoje no futuro, por causa dessa lei da entropia. E o que a lei da entropia estabelece, então, segundo essa tese, né, que é a teoria do decrescimento? Né? Então, no que consistiria, então, esse modelo da economia antrópica do George S. Rogan? Como eu falei, primeiro a gente tem que falar primeiro da trajetória, né, biográfica dele. Primeiro que George S. Rogan ele foi um romeno, né, que durante a década de 30 desenvolveu trabalhos ligados a essa parte da economia agrária e esteve muito ligado a essa parte de fazer fortes críticas a essa função de produção matemática da economia neoclássica. Então, ele esteve nos anos 30 em contato com diversos economistas de Harvard, que foi o local de onde se tornou discípulo de Schumpeter, e de lá desenvolveu estudos sobre essa temática da economia neoclássica, que foi justamente o foco da posterior de crítica dele. Então, as suas ideias, que ele chama da economia antrópica, foram formuladas justamente a partir das suas experiências que ele teve com a vida econômica, com a economia agrária, né, que ele esteve muito envolvido em trabalhos, por exemplo, da economia agrária romena, nos anos 40. E suas ideias aportam muitas críticas à economia neoclássica, porque elas não conseguem abarcar explicações da economia agrária, não conseguem abarcar a realidade econômica desse contexto da agricultura romena, né, que o Georgescu vivenciava. E essa obra, já escrita já muito depois, na década de 70, a lei da entropia e o processo econômico, reforçou justamente essa crítica que George S. Rogan fazia a esse modelo matemático neoclássico, de ser esse modelo marcado pelo mecanicismo da física clássica. E o George S. Rogan ele vai tentar romper com esse paradigma mecanicista neoclássico da física newtoniana ao incorporar a física termodinâmica na teoria econômica. Então, o grande traço da lei termodinâmica, como eu falei, é a lei da entropia. E essa lei é descrita por Georgescu como a mais econômica de todas as leis naturais e a raiz principal da escassez econômica. Então, o Georgescu vai ver a lei da entropia como o fundamento de toda a sua teoria da lei da escassez econômica. Então, é justamente isso que eu falei, é essa crítica que ele faz muito forte a essa noção mecanicista da física newtoniana, que desde Adam Smith vai falar em crescimento linear e indefinido, e o George S. Rogan vai implantar essa ideia da lei da entropia na economia e vai pregar essa ideia de um crescimento limitado e finito. Então, essa ideia da economia antrópica do George S. Rogan, ao enfatizar a finitude física não só da matéria, como também da energia, ela marca então uma ruptura categórica com o modelo padrão e mecânico
da economia que tem um ciclo de vida de autorreprodução infinito, né? Que é algo que surge já desde o século XVIII pelos fisiocratas, que vão acreditar em um movimento perpétuo de produção, circulação e consumo. E isso vai poder ser alimentado indefinidamente. Que é a grande. Que é o que o modelo entrópico vai contestar. Esse circuito de produção e consumo ele vai determinado pela capacidade do sistema entrópico de emitir energia e manter ele. Isso serve para qualquer âmbito, não só para o âmbito econômico, para o âmbito da biologia, porque a própria vida biológica é também sustentada por essa capacidade do sistema termodinâmico de emitir energia. Isso se reflete tanto na vida animal, vida vegetal, vida humana, pois a capacidade de emitir calor do Sol determina a capacidade de sustentar a vida no planeta, porque a grande fonte de consumo de alimentos, ela também é alimentada, determinada pela capacidade de emissão de calor do Sol, porque o Sol vai emitindo calor e isso vai sendo armazenada em energia de plantas, que vai servir de fonte energética para a alimentação de animais e posteriormente para humanos. Então, a própria capacidade de produção energética determina a capacidade de produção alimentar, que determina a capacidade de produção de consumo alimentar humano. Então, todo o consumo econômico, em geral, está determinado, de certa maneira, pela produção energética biofísica, né? E aí é justamente esse o grande ponto do George S. Kurogan, que ele vai dizer que esse circuito econômico de produção econômica da agricultura, da indústria, ela vai acabar, vai ser determinada pela produção entrópica, né? Pela capacidade entrópica. A própria produção de trabalho humano também é determinada pelo sistema entrópico, porque dado que a produção, a geração de trabalho humano, né, é determinado pela capacidade de consumo de alimentos, que por sua vez é determinado pela capacidade de fotossíntese, né, captada pelas plantas da luz e do calor emitido pelo Sol. Por sua vez, nessa cadeia, o trabalho humano também depende da energia. Ela também é, de certa maneira, um estoque energético acumulado, originado do sistema termodinâmico do Sol, né? Do sistema entrópico. Então, para o George S. Kurogan, tudo inevitavelmente depende da energia. E a economia é esse processo de transformação da energia biofísica em produção, circulação e consumo de bens materiais. Então, para o George S. Kurogan, então, ele estabelece então, uma teoria econômica bastante aberta, interdisciplinar, que integra não somente os conceitos usuais de trabalho e consumo, produção humana, mas ele fundamenta esse trabalho e produção humana, ele fundamenta isso em termos biofísicos. O que é a produção de trabalho humano? O que é o trabalho humano? É energia entrópica também. Gerada também de maneira indireta, porque ela também é determinada pelo sistema entrópico de calor também. Então, se o trabalho humano ele se reduz à energia finita, fornecida pelo sistema natural, pela natureza, então a tese marxista, que vai pregar essa ideia do sistema econômico definido unicamente pela capacidade de forças produtivas, que segundo Marx são infinitas, a própria tese marxista também vai cair por terra, porque as forças produtivas elas não são infinitas.
Então essa grande utopia do socialismo que o Marx estabelecia, de que haverá esse reino da, da liberdade, da necessidade, né, em que não teremos um estoque limitado de consumo, de prosperidade, de felicidade humana, porque haverá níveis de produção incomensuráveis, né? Isso, no sistema do George S. Rogan, isso não será possível, porque por mais que a nossa capacidade humana de gerar trabalho ela seja de um sistema econômico, a gente possa estabelecer hipóteses de que esse trabalho ele se aumentará infinitamente no futuro, mas o que é o trabalho humano se não energia produzida a partir acumulada a partir da natureza? Então tudo depende do meio natural, né? Tudo depende do sistema entrópico natural. Então é um modelo pessimista nesse sentido, é um modelo que talvez aí seja a grande questão, o grande ponto, né, do George S. Rogan, que é esse pessimismo entrópico do George S. Rogan. Ele tem implicações profundamente de defesa, de apologia a uma economia tradicional que você via em períodos remotos, né, nas civilizações humanas. Então é isso que inevitavelmente irá cair, né, essa teoria entrópica. E estabelece uma tese altamente pessimista, né, sobre a capacidade de civilizações humanas se autossustentarem no longo prazo. E que não somente isso, como civilizações humanas estão sujeitas a ciclos de crescimento, maturidade e decaimento. E isso é uma coisa que encontra muitos paralelos também por diversos outros autores conservadores e tradicionalistas ao longo. Pensadores de linha mais conservador, como Edward Gibbon, irá falar, por exemplo, de que Oswald Spengler também irá falar de que a civilização ocidental ela caminha por um ciclo, né, de ascensão, maturidade e declínio. Então então essa ideia de que a biologia ela possui ciclos naturais de vida, e isso sendo aplicado para civilizações, para o campo social humano, talvez seja aí a grande contribuição que a teoria entrópica faz, né, para essa compreensão da ciência social humana, né, de que a ciência física e a ciência humana não são essas coisas tão antagônicas, separadas entre si, né. É, a, as ciências humanas elas incorporam em muitos aspectos conceitos similares às ciências físicas, como nesse aspecto da energia, que seria o grande elo que une a teoria de produção e trabalho econômica com a teoria biofísica de geração e produção energética, entrópica, termodinâmica. Então eu acho que estaria aí o grande valor, né, dessa obra de George S. Rogan, em estabelecer essa tese da economia entrópica. E o último ponto que eu queria acrescentar, né, é que essa crítica que muito desses... A gente tem que lembrar que o George S. Rogan de nenhuma maneira foi um partidário da Deep Ecology. Talvez o George S. Rogan seria mais adequado para a tese do George S. Rogan nós falarmos de acrescimento do que de decrescimento. Porque falar de decrescimento seria pressupor, né, justamente essa ideia, né, de uma epistemologia que não representa exatamente a teoria do George S. Rogan. Porque quando nós falamos de decrescimento, nós estamos assumindo uma postura quantitativista, mecanicista da atividade. Então, quando os partidários do decrescimento vão falar de que nós temos que desindustrializar, que nós temos que reduzir os níveis de consumo, eles estão adotando a postura mecanicista e centralista da economia. E aí que está, talvez, curiosamente, a grande fonte austríaca do George S. Rogan, é que ela inevitavelmente vai cair numa postura anti-controle da economia.
Então, falar de acrescimento da economia entrópica justamente assume, né, uma postura de não controle da economia, de você não falar de um controle mecanicista da economia. Né? Então, essa visão de acrescimento, que talvez seria mais adequada para nós pensarmos a epistemologia, né, termodinâmica do George S. Kurogan, seria mais coerente com uma teoria que guarda muitas aproximações com essa teoria da escola austríaca de economia. Né? E por último, a gente deve considerar que, por mais que se possa fazer esses paralelos da bioeconomia com a teoria austríaca anticentralista, antimecanicista, a gente pode lembrar que, por mais que a gente possa fazer esses paralelos, essa ideia do George S. Kurogan de um declínio energético gradual da natureza, ela é assim um grande embaraço a essa teoria liberal da teoria econômica, que fala de um modelo de circular indefinido, estático e mecanicista. E isso expõe muitos desafios, né, a essa tese desse otimismo econômico liberal e esse ideal de prosperidade material humana. Né? Então é isso.